Fala, torcedor e torcedora de todo o Brasil, de todo mundo. Rapaziada, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre os jogos que aconteceram na noite de ontem, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, beleza? Tivemos aí Botafogo vencendo, São Paulo empatando, Bahia perdendo, Vitória vencendo fora de casa, aí uma boa vitória para a equipe do Vitória, tá? Cruzeiro vencendo dentro de casa e o Fluminense também vencendo dentro de casa, sob a União Espanhola. Então, antes de a gente começar o vídeo, segue a gente aqui no nosso Instagram, Matheus Focos, em todas as redes sociais, que são Matheus Focos também. Se inscreve no nosso canal, deixa o like e ativa o sininho para você não perder nada e ficar sempre antenado aí no mundo do futebol brasileiro, beleza? Então é isso. Se inscreve, deixa o like e bora que bora começar esse vídeo. Bom, já estou compartilhando aqui com vocês. Vamos começar aí a falar sobre Libertadores, né? Botafogo e Estudiantes. Botafogo triunfa aí, uma boa vitória do Botafogo em casa, tá? Sobre o Estudiantes. O Botafogo ainda, mesmo com essa vitória, continua em terceiro colocado do grupo, beleza? Com 9 pontos, empatado com o Estudiantes, o Estudiantes tem um pouco a mais de saldo de gol do que o Botafogo. Então, para isso, o Botafogo, para se classificar, precisa vencer a sua partida, a última partida, né, que será em casa, e o Estudiantes perder, ou empatar, ou até vencer, só que o Botafogo precisa vencer por mais saldo de gol, né? Tem que ganhar por mais gols de diferença e terminar a fase de grupos com mais gols do que o Estudiantes, né? Com mais saldo de gols do que o Estudiantes. A próxima partida do Botafogo é contra o Flamengo no Maracanã, rapaziada. Um clássico aí pela frente. Então o Botafogo precisa abrir o olho porque não está muito bem no Campeonato Brasileiro e precisa vencer aí o Flamengo dentro do Maracanã. O Botafogo ainda não venceu o Flamengo esse ano, né? São 2 jogos e 2 vitórias para o Flamengo, 2 derrotas para o Cruzeiro, pro Botafogo, né? A primeira foi a Supercopa por 3-1, o Flamengo venceu por 3-1 a final da Supercopa, e no Campeonato Carioca, o Flamengo venceu por 1-0, beleza? Já falando aqui de São Paulo, mesmo com empate, o São Paulo se mantém na liderança, com a mesma quantidade de jogos do segundo colocado, que é o Libertad também, o São Paulo fica aí com 11 pontos, e o Libertad, que é o segundo colocado, com 8 pontos. A Aliança Lima ali não tem mais chance de se classificar, provavelmente, e os classificados aí do grupo D vão ser São Paulo e Libertad, beleza? São Paulo aí, mesmo com empate, conseguiu aí ficar na liderança do grupo. A próxima partida do São Paulo é pelo Campeonato Brasileiro também, contra o Grêmio, lá no Morumbi, beleza, rapaziada? Então, São Paulo é favorito por ser em casa, né? E também ter um elenco ali equivalente ao do Grêmio, na minha opinião. Falando aqui sobre o último jogo de Libertadores que teve na noite de ontem, 2 brasileiros, né? Atlético Nacional e Bahia, cara. Bahia aí que perdeu o seu jogo contra o Atlético Nacional. O Atlético Nacional tá aí passando carro nos brasileiros, né? Passando carro não, mas venceu do Inter na última rodada e agora vence o Bahia aí nessa rodada, tá? Bahia perdeu fora de casa e se mantém aí na segunda posição, mas o Inter ainda, que é o terceiro colocado, com apenas 2 pontos a menos, não jogou ainda e vai jogar contra o último colocado, que é o Nacional, beleza? Se o Internacional vencer, vai passar o Bahia aí e vai ficar em segundo colocado e aí vai brigar aí na última rodada, né, rapaziada? O próximo jogo do Bahia é contra o Vitória, tá? Contra o Vitória lá na Arena Fonte Nova. Então, Vitória ali que mesmo que não está em grande fase na temporada, venceu aí o seu jogo, como a gente está conseguindo ver aqui contra o Cerro Largo fora de casa, mas tem o fator aí que é dentro de casa, então o Bahia tem um certo favoritismo aí e tem um elenco melhor do que o Vitória também, né? Agora falando sobre Vitória, começando aqui os jogos da Sul-Americana, Cerro Largo e Vitória, né? Vitória conseguiu uma excelente vitória fora de casa contra o Cerro Largo, chegando a 6 pontos aí em segundo colocado do seu grupo. Só tá aí atrás da Universidade Católica, que já está classificada com 11 pontos, tá aí com a mesma quantidade de jogos, 5 jogos. Então, a briga pelo segundo lugar vai ficar entre os 3 outros clubes, né, do grupo. Vitória, Defensa e Justiça e Cerro Largo, beleza? Os Defensa e Justiça e Cerro Largo com 4 pontos e o Vitória com 6 pontos, rapaziada. O próximo jogo do Vitória é contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova. Favoritismo aí para o Bahia, mas no futebol tudo pode acontecer, né? Falando sobre Cruzeiro e Palestina agora, com gol de Gabriel Barbosa, né? O Gabigol no último minuto de jogo. O Cruzeiro ainda
infelizmente já está eliminado da Sul-Americana, foi eliminado aí com 2 rodadas de antecedência, a gente falou no outro vídeo sobre a análise dos jogos. Cruzeiro eliminado, mas venceu aí para ganhar confiança para o restante da temporada, né? Chegou aí a terceira colocação, estava em último colocado e agora chegou a terceira colocação e venceu o Palestino aí dentro de casa. Mas, infelizmente, o Cruzeiro já está eliminado da Sul-Americana. O próximo jogo do Cruzeiro será contra o Atlético Mineiro, beleza? Dentro de casa. Então, apesar do Atlético Mineiro ter a equipe que tem, o Cruzeiro também é muito forte dentro de casa, né? E agora tá se ajeitando, tá? Tomara que seja uma engrenagem aí a mais essa vitória no meio da semana para vencer, que pode aí ser uma engrenagem para vencer o Atlético Mineiro no final de semana. Agora pulando para o próximo jogo, para o último jogo, na verdade, que a gente vai falar hoje, Fluminense e União Espanhola, tá? Fluminense que estava em segundo colocado do grupo, atrás do Once Caldas. O Once Caldas ainda tem um jogo a menos, vai jogar hoje ou amanhã. E o Fluminense, se o Once Caldas vencer o jogo, assume a liderança novamente. Mas o último confronto vai ser justamente contra o Once Caldas dentro do Maracanã. Então o Fluminense tem um favoritismo aí e pode sim ter uma grande chance de terminar a fase de grupos em primeiro colocado, tá? O próximo jogo do Fluminense é lá no Alfredo Jaconi contra o Juventude, que é uma pedra no sapato do Fluminense, né? Lá eu fiz aqui um levantamento que o Fluminense nunca venceu no Alfredo Jaconi contra o Juventude, tá? Aí a gente tem aqui uma estatística desde 2021 e todos os jogos o Juventude venceu e não perdeu, não empatou nenhum, só venceu. O Juventude só venceu no Alfredo Jaconi contra o Fluminense, nunca perdeu nem empatou. E ano passado o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil pelo próprio Juventude, né? Foi uma vitória no Alfredo Jaconi do Juventude e um empate lá no Maracanã por 2-2. Bom, rapaziada, falamos aí um pouco sobre cada jogo, tá? A próxima partida, enfim, uma breve análise de cada jogo aí e do resultado que impactou na competição, né, na tabela. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, segue a gente aí em todas as redes sociais para você ficar antenado aí no mundo do futebol brasileiro, beleza? Se inscreve aí no nosso canal, por favor, ativa o sininho e deixa muito like aí. Fechou? Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo ou live aqui do canal. Valeu.